Olá, estamos ao vivo na nossa maratona de lives do dia 1 ao dia 5 de agosto, um grande esquenta para o evento na data mais auspiciosa do ano, que será dia 8/8 às 8 horas da noite, o nosso treinamento Acupuntura Raciocínio Clínico, onde eu vou te ensinar a raciocinar clinicamente sobre os sintomas para você chegar na causa do problema e resolver de uma vez por todas os problemas dos seus pacientes com acupuntura, facilitando inclusive a escolha de acupontos. Por quê? Por que você sofre? Por que choras? Por que você sofre tanto na hora de escolher o acuponto? Não há necessidade, desde que a gente saiba analisar tudo que está acontecendo com aquele paciente e escolher acuponto é a parte mais fácil do tratamento, ok? Agora, se você quer dar um salto, se você já faz atendimentos com acupuntura, mas você está ainda naquele esquema do tipo, para cada sintoma uma agulha, como eu andei ouvindo pessoas por aqui comentando comigo, olha, eu faço tratamento com acupuntura, e o profissional faz isso. O que você tem? Ah, então tá, pá. E que mais? Isso, pá. Como se fosse um botãozinho, uma droga alopática que você dá para cada sintoma que a pessoa tem. Então, se você faz isso, é porque você precisa aprimorar, de fato, precisa aprimorar seus conhecimentos em medicina chinesa. Porque essa técnica pode estar até ajudando, mas problemas mais básicos, eu duvido que problemas mais complexos, mais crônicos, mais difíceis de tratar, você consiga resultados realizando este tipo de acupuntura, que é uma acupuntura onde você é apenas um colocador de agulhas. Então, eu estou aqui para te ajudar. Se você é um aluno de pós-graduação em acupuntura, se você é um especialista já formado, eu tô aqui para falar para qualquer um de vocês dois. Se você é um entusiasta da medicina chinesa, tá querendo começar a estudar medicina chinesa, então fica aqui com a gente, que o conteúdo pode ser para você também, tá? Estamos aí nessa maratona. Ontem teve live no YouTube, falamos sobre um caso clínico de um paciente com dor de cabeça devido à deficiência do timo baço. Foi muito interessante. A live ficou gravada lá no YouTube. É só você correr lá, assistir. Ainda vai ficar no ar até terça-feira que vem. Acho que é até terça que vem, isso. Elas estão ficando no ar por muito pouco tempo, tá? Inclusive essa live aqui hoje também fica no ar por pouco tempo, tá bom? E aí, agora sim, eu vou dar uma boa noite a todo mundo. Túnia, Rosana, Felipe, o pessoal que tá falando bom dia, bom dia, bom dia. Anelis, Tânia, Edneza, Silvana, Jamil, professora Rejane, acupuntura, Hilda Marlene. Olha que legal, a Ale, quem mais que tá aqui? Doutor Butolo, Carla. Olha, gente, deixa eu dar uma diquinha aqui pra vocês no nome de vocês aqui. Tentem colocar o nome de vocês mesmo no Instagram, sabe por quê? Fica mais fácil da pessoa te encontrar. Tá bom? Coloca o seu nome antes de colocar a sua profissão. Sabe por quê? Se você quer usar o Instagram como ferramenta de divulgação do seu trabalho, é importante você colocar um nome fácil da pessoa lembrar. Ok? É uma dica só. Que nem o meu ali, tá? Né? Karine Caligares. E embaixo, dentro do perfil, você coloca a sua especialidade. Coloca lá acupuntura em medicina chinesa, ou shiatsu, ou reiki. Porque quando você põe embaixo no perfil, se elas procurarem no Instagram, elas vão chegar até você. Não precisa colocar a sua especialidade no seu nome, tá?
Bom, gente, então agora sim, muitas pessoas aqui chegando. Vamos lá. Olha, o caso de hoje é tremores, pernas inquietas, hiperatividade, déficit de atenção. Tudo isso numa mesma pessoa. Será que a gente consegue tratar com medicina chinesa? Será que cada um desses problemas é uma coisa diferente? Ou será que está tudo relacionado? Olha aqui um caso de medicina chinesa que é incrível. É um caso, aliás, que a gente pode tratar de uma maneira incrível, que a gente pode analisar de uma maneira incrível com a medicina chinesa. O que tudo isso que esse paciente me trouxe tem em comum? Novamente, é um acupunturista que me segue. Fiz uma consulta online. Eu não peguei o pulso do paciente, tá bom? Eu tenho a língua dele e ele mesmo vai se auto-aplicar acupuntura ou vai procurar um colega para acupunturá-lo, ok? Mas já anotaram aí? Já estão com o caderninho, com tudo, tá? Não, professora Regiane, não tô falando pra você não. Eu tô falando no geral, tá bom? É só uma dica. Porque quando a pessoa quiser te recomendar, assim como está o seu, tá bem legal, professora Regiane. O Instagram sendo um nome fácil, ela vai te recomendar. Olha, eu tô seguindo uma pessoa tal no Instagram. Como que ela chamava mesmo? 345 @ qualquer coisa. Então, quando tem número, quando tem alguma coisa complicada, fica difícil até para ela te recomendar, sabe? Gente, então vamos lá. Anotaram, pegaram papel, pegaram tudo aí que vocês têm. Então, bora lá. Qual que é a queixa? A pessoa, um homem de 44 anos, chegou para mim, pediu essa consulta. Porque o que incomoda nele? O déficit de atenção, hiperativo, pernas inquietas e tremores. Vamos entender. Ele falou assim, desde criança tem hiperatividade, tremor, muita tontura. Aí já vai anotando. Já sabe, né, gente? Já falou tremor, já... Agora eu vou anotar isso aqui. Me lembra de voltar para falar com vocês sobre esta resposta aqui, ó. Invasão de vento. Tem vento na jogada. A gente vai falar sobre isso. Muita tontura, não pode nada que movimenta, que passa mal. Sente náuseas, sensação de que vai perder a consciência, pés e mãos frios. Tem diagnóstico de hipotiroidismo, dor no coração, que melhora quando aquece, fezes amolecidas, intestino preso, fica 3 dias sem ir ao banheiro, ok? Intestino preso. Só que olha que interessante, fezes amolecidas, mas tem o intestino preso. Olha só, vamos pensar aqui. Gente, ele tem o intestino preso. Quando solta, as fezes são moles. Já estão analisando aí? Quando solta, são moles. Então tem o preso, mas está solto. Isso é muito significativo. Sente fome, sente muita fome, não gosta de beber água, tem muita fadiga, pouca vontade, pouco ânimo em fazer as tarefas durante o dia. Novamente, aquela pessoa desanimada. Ele falou, tá? Isso foi ele que comentou comigo. Eu não consigo, não tenho vontade de fazer. Por ele ficaria dormindo o dia inteiro. Sensação, agora vamos. Sensação de queimação na uretra, urina amarelada, sêmen amarelado. Não consegue ficar parado porque tem muita agitação interna. Bochechas avermelhadas, como eu pude perceber pelo vídeo. Tá, língua vermelha com pouca saburra e marca dos dentes. Gente, o que vocês me falam sobre este caso? Por isso que eu falo, é interessante anotar. Eu tenho minha colinha aqui, né? Porque aí a gente tem que analisar junto. Deixa eu colocar a língua dele pra vocês. Olha só, essa língua aí. Vou pôr um pouquinho, a gente vai tirar pra fazer a análise. E aí, gente, votação, calor ou frio? Vota aí no chat pra mim.
A princípio parece uma coisa, depois muda, vira outra. O que está acontecendo com essa pessoa? Vamos focar na queixa principal. É uma pessoa que tem hiperatividade, tremor, tontura, não pode com nada que movimenta. Não pode andar de barco, não pode andar de carro, não pode andar de ônibus, que ele passa mal, tá? Ok? Gente, se a gente falou de tremor, então, obviamente que isso vai envolver vento. Eu ouvi algumas respostas aí do pessoal comentando invasão de vento. Agora a gente precisa entender isso daí. Agora vem uma resposta boa. Vento interno. Então, existe uma diferença entre a invasão de vento, que é um vento externo, mesmo vento, desse que vocês conhecem da natureza, que invade o nosso corpo e provoca principalmente síndrome de superfície, que é a gripe. Agora, existe um vento interno, que é apenas uma metáfora, não existe nenhum vento correndo aqui, mas como a pessoa tem essa sensação de tremor, que como o chinês fala, bom, o que acontece na natureza acontece no nosso corpo. O tremor é mais ou menos o que o vento faz com as coisas na natureza. Então ele chamou o tremor de vento, mas não tem vento, não tem nada de vento, mas é apenas uma metáfora. Qualquer tipo de tremor a gente vai sim relacionar com o fígado. Existem 4 tipos de vento interno. O vento interno causado por ascensão do Yang, o vento interno causado por ascensão do fogo excessivo, o vento interno causado por deficiência do Yin e o vento interno causado por deficiência do sangue. Se você quer saber como analisar cada um, eu já faço convite para você vir para o treinamento dia 8, porque eu vou abrir vagas para o curso e no curso DSS a gente aprende isso muito bem, principalmente agora com as aulas regravadas. Então está bem claro o que é o vento interno do fígado, e eu sei que isso pega muito em todo acupunturista, que às vezes não sabe o que é vento interno e nem sabe que às vezes tem 4 causas. Então, tudo bem, vento interno, ok, mas o que está causando este vento interno? E neste nosso querido paciente, a gente já entendeu, pelo menos eu acho que a gente já entendeu, isso vai comentando aí, que este rapaz, ele tem vento interno causado pela deficiência do Yin do fígado, ok? Porque ele tem sintomas clássicos, como bochecha avermelhada. A língua dele, gente, vocês repararam na língua dele? É uma língua clássica de deficiência do Yin. Olha o tanto que ela é vermelha. Pode ter até um pouquinho de saburra, porque sim, eu vi o pessoal comentando, o baço estará envolvido, tá? Mas e tá com marca denteada, então tem deficiência do baço aí. Será que é deficiência do Qi ou do Yang? A gente vai analisar, pode ser um pouquinho dos dois. Mas esta língua avermelhada, e por que eu sei que é deficiência do Yin? Pode ter ascensão do Yang. Quando o Yin fica deficiente, o Yang ascende, tá? Mas, como a gente não pegou o pulso, fica difícil saber como é que está este Yang, se acendeu mesmo ou não. Agora, vamos lá para o raciocínio clínico. Hiperatividade, déficit de atenção, sensação de inquietação, ele não para, a mente dele está trabalhando a todo o momento, e tremores pelo corpo. Isso é deficiência do Yin, que algumas pessoas aqui no Brasil chamam de calor vazio. Eu gosto de chamar de calor por deficiência, ok? Se o Yang está em ascensão, a gente vai deixar num ponto de interrogação. Poderia estar. Eu penso que não está, porque ele não tem, apesar do Yin estar deficiente e gerar este calor deficiente que acende, porque todo o calor acende e vai para a parte de cima do corpo, o que faz com que ele seja essa pessoa ansiosa, essa pessoa inquieta, ele não para, ele fica movendo o tempo todo, e que faz inclusive com que as pernas dele
fiquem inquietas e que ele tem estes tremores. E a tontura, como é que a gente explica? Quando o yin está deficiente, a parte de cima acaba não sendo nutrida. E isso pode gerar essa sensação de torpor, essa sensação de que a parte de cima, por mais que esteja agitada, o yin não acende, o sangue não acende, falta essa nutrição. E isso pode gerar essa sensação de torpor. Pode ser explicado também pela ascensão do yang. Mas, por que eu acho que o yang não ascendeu? Porque ele não tem sensação de calor. Ao contrário, ele tem sensação de frio. É uma pessoa friorenta. Ele é friorento. Ele passa frio. Ele tem frio. Ele sente dor no coração que melhora quando aquece. E quem vem me acompanhando aí nestas últimas lives está sabendo que quando a gente fala que tem um frio ou um calor de forma assim tão concreta, o que acontece? Quer dizer que a gente tem que envolver o yin ou o yang também de forma concreta. Quando ele mesmo me falou, talvez por ser uma pessoa que é da área, talvez não, tenho certeza, por ser um acupunturista, ele comentou comigo que sente dor no coração que melhora quando aquece. Gente, isso é um indício claro de que ele tem frio interno, tá bom? Qual outro indício de que ele tem frio interno? Ele tem pés e mãos frios. Ele é uma pessoa friorenta. Ele mora no norte do Brasil, que é um lugar quente, mas ele passa frio. Então ele tem sim deficiência do yang. E por que que eu sei? Ó, tudo isso é que eu tô fazendo com vocês. Já comecei o raciocínio clínico. Vocês me acompanhem aí. Olha só. Por que que eu sei que é deficiência e não é excesso? Porque ele tem cansaço, ele tem uma apatia. Porque são apenas os pés e as mãos frios. Se ele se agasalhar, o vento passa, o frio passa. O frio por excesso é que, mesmo com muito casaco, mesmo se agasalhando muito, a pessoa continua sentindo frio. Ok? E como ele tem todos os sintomas de cansaço, de apatia, de querer ficar parado, infelizmente não dá para pegar o pulso, né? Eu queria saber como é que é esse pulso, para ter uma certeza. Mas eu prescrevi fórmula e a gente fez acupontos, então eu tive que ter uma certeza, né? Eu tive que ter uma certeza para prescrever o que eu prescrevi. Então, é exatamente isso que já foi comentado aqui no chat. Deficiência do yang do baço. Lembra que eu comentei ontem? Qual que é a grande diferença entre a deficiência do yang e a deficiência do qi do baço? A deficiência do yang do baço é o próximo passo, que é ou seja, a consequência da deficiência do qi do baço que não foi tratada. Como o qi do baço dele, então, se ele tem deficiência do yang do baço, com certeza o qi do baço também está deficiente. Só que tá mais do que o imaginado, porque ele já começou a sentir os sintomas de frio. Então, tem deficiência do yang, embora a língua dele não seja típica de deficiência do yang, mas tende muito mais a deficiência do yin, que ele também tem, que gera os tremores. Deficiência do yin, do fígado, com deficiência do yang, do baço. Este é o diagnóstico do nosso colega, do nosso paciente de hoje. Então, ele tem sim uma síndrome mista de deficiência do yin e do yang. Combinado? Agora, vocês devem estar se perguntando uma coisa que eu já imagino. Como é que trata, né? Se ele tem deficiência dos dois. Não é isso que vocês estão se perguntando? E vocês podem estar se perguntando mais coisas ainda.
que mais que ele tem? Que o pessoal começou a falar aí que ele tinha calor, Onde é que tá esse calor? Bora pensar, galera, bora pensar. Ele tem urina amarela, ele tem o sêmen amarelado e ele come muito. Como é que você explica? Fora a hiperatividade. Então, vamos lá. Gente, essa hiperatividade dele, estes tremores, essa agitação, a gente já entendeu que vem da deficiência do yin, do fígado, desde criança. Ele sempre foi uma criança hiperativa, considerado uma criança com déficit de atenção, que uma mãe poderia ter dado um medicamento alopático para ela ficar mais quieta, porque a pessoa que não para, que não consegue prestar atenção na aula, ele sempre foi esta criança e continua sendo. Ele sentado, a perna dele fica mexendo, ele fica mexendo, ele fica mexendo. É um tipo de tremor, é uma inquietação que vem do quê? Da ascensão do fogo. O olho dele não é avermelhado. Por que que eu falo que não é a ascensão do yang, embora poderia ser, como foi comentado aqui no chat, e ainda está apenas na deficiência do yin. Se este yin continuar deficiente, em breve vai haver a ascensão do yang. Ainda não houve, porque ele tem só a bochecha avermelhada. Quando ele tiver o rosto todo avermelhado, quando ele tiver os olhos avermelhados e quentes, a gente pode pensar numa ascensão do yang. Por enquanto, é só o yin que está deficiente. Não considerei a ascensão do yang, combinado? Certinho? Bom, explicamos a queixa principal, certo? E aí, como é que vocês me explicam o sêmen amarelado, a uretra quente? Eu falei que ele tem a uretra quente. Ele sente a uretra quente, o que mais? Queimação na uretra. Sêmen amarelado. E sente muita fome. Bom, que ele tá com deficiência do yang do baço e, consequentemente, deficiência do chi do baço também, porque se o yang tá deficiente, poderia... Gente, vamos lá. Raciocínio clínico avançado da medicina chinesa. O yang do baço tá deficiente. Pode ter começado a partir de uma deficiência do chi do baço que agravou, se transformando numa deficiência do yang do baço. Então, consequentemente, ele tem deficiência do chi e do yang do baço, mas pode ser causado diretamente por um dano na deficiência yang do baço através de alimentação irregular, com muitos alimentos frios, ou de morar num ambiente muito frio e muito úmido, que não é o caso, pode ser até muito úmido, mas não é muito frio onde ele mora, que é no norte do país. Combinado? Tá? Então, não pensem que a deficiência do yang do baço, com certeza absoluta, em todos os casos, também tem deficiência do chi. Tá? Bom, diagnóstico feito, vamos lá, quero ver os comentários aqui. Vocês estão tentando explicar o sêmen amarelado, né? E o calor na uretra. Deixa eu ver como é que vocês estão comentando aqui. Calor no estômago, calor consome os líquidos, fogo no estômago. Gente, isso tudo até faz sentido o que vocês estão falando. Pois é, eu não tenho pulso desse paciente, tá? Que ajudaria muito no diagnóstico. Mas porque eu fiz um atendimento online, então não deu pra pegar pulso. Gente, como seria o pulso? Deficiência do yin dos rins, sêmen, é líquido do rim, tananã. Tô amando esses comentários aqui, vamos lá. Calor no coração que passa pelo canal da bexiga, nananinana. Calor no estômago, ó, de tudo isso que foi falado, o calor no estômago pode ser
Quando a gente fala que tem muita fome, a gente sempre pensa em calor, né? Mas de acordo com o meu background chinês, de acordo com tudo que eu ouvia e que eu aprendia dos meus professores na China, eu tenho uma explicação diferente da de vocês, tá? Se eu já tô falando em fígado e baço, quem me conhece sabe que eu acho que a gente não tem que ficar expandindo o nosso diagnóstico para tudo que é órgão e víscera, porque depois vai ser difícil tratar. Se você envolver coração, se você envolver bexiga, se você envolver estômago, você vai fazer um puta diagnóstico comprido, vai ter que ter um princípio de diagnóstico monstruoso e vai ter que usar todo que é acuponto no corpo. Como eu tô ensinando vocês a tratar a causa do problema, a gente vai tentar limitar. Vocês estão entendendo que a raiz começou na infância e tem tremor, certeza absoluta. Então você bate o martelo naquilo que você tem certeza que existe, que é essa deficiência do yin do fígado, tá? E na deficiência do yang do baço também. Por quê? Este yang não aquece o coração. Mas não é do baço, por que ele tem dor no coração? Gente, o yang do baço está deficiente, mas isso pode gerar esse frio interno generalizado que ele tem, que faz com que ele se torne essa pessoa friorenta e que gera essa dor no coração. Tá? Ele não vai sentir dor por frio no baço. Não é uma coisa que a gente fala que sente. A gente tem que ter bom senso também, combinado? Tá? Então a dor no coração, que ele me facilitou muito quando ele me falou que é uma dor no coração que melhora quando aquece. Ponto. Ok, deficiência do yang. Penso que do baço por causa das questões intestinais. As fezes, olha só que interessante. Como ele tem deficiência do yin, ele tem secura interna, concorda? Que pode gerar esse intestino preso por 3 dias. Só que ele também tem deficiência do yang. Então, quando vem o cocô, vem mole. Entendeu? Então, gente, quando a gente tem uma síndrome mista de duas coisas que parecem contraditórias, porque de fato ele tem sintomas de calor e sintomas de frio. Os sintomas de calor se manifestam na queixa principal. Os sintomas de frio se manifestaram na dor cardíaca, nas fezes amolecidas. Então ele fica com o intestino preso por 3 dias, porque provavelmente ele tem essa deficiência do yin. Deveria ser ressecado, mas ele tem ressecamento dos fluidos internos, porque ele tem deficiência do yin, que gera calor interno e resseca os fluidos. Mas quando o intestino quer funcionar, em vez de funcionar ressecado, funciona amolecido. E ele me falou, como ele é da área, ele tem clareza de que ele se sente uma pessoa que ele não tem vontade de trabalhar, ele faz tudo pela metade, porque ele não tem ânimo para fazer as coisas, embora o interior dele seja muito agitado. Olha que pessoa contraditória. A cabeça dele não para, ele tá sempre pensando. Ele não quer fazer as coisas, ele fica parado, mas a perna dele fica balançando. Então, sim, é difícil a gente tratar a deficiência do yin e do yang, mas dá para tratar. Principalmente com a acupuntura, e se a gente colocar fito aí no meio, ainda fica legal também. Porque você pode... Os dois são deficientes, então você tem que, concomitantemente, tonificar o yin e o yang. É isso que a gente vai fazer. Gente, bora vocês explicar, tá? Todo mundo tentando explicar aqui o sêmen amarelado, né? E a urina e o calor na uretra. Gente, tudo isso que vocês falaram, tudo bem, eu não vou falar que tá errado não, tá? Mas como eu estava dizendo, não vamos tentar envolver tanta coisa aí pra gente não ficar perdido na hora de escolher o acuponto. Vamos partir de uma coisa bem simples. Quem é aluno meu também sabe. Quando você tem uma deficiência por tempo prolongado, com o tempo, aquela deficiência, não importa qual seja, ela vai gerar outras deficiências, não importa qual seja, porque depende do biotipo de cada pessoa. Então, se eu tenho uma deficiência do yin, com o tempo,
Com o tempo. E o que é com o tempo? Ao longo da vida, ao longo dos anos. Esta doença crônica, que é essa deficiência do yin, pode levar a uma deficiência do qi, pode levar a uma deficiência do yang, pode levar a uma deficiência do sangue, tá? Então, olha como eu expliquei nesse paciente, olha só. Por que é que ele ficou com esse baço deficiente depois de adulto? Porque a deficiência do yin do fígado, por tempo prolongado, acabou gerando a deficiência do yang. Então, ele primeiro nasceu com este constitucional de uma criança que tem a deficiência do yin manifestada desde criança. E aí, com o tempo, o yang do baço ficou deficiente. E aí a gente chegou na causa do problema. Deu para entender? Claro, aí tá faltando a gente explicar o sêmen. E eu explico da seguinte maneira. O sêmen, gente, é algo que vem acontecendo mais recentemente. O calor na uretra também é mais recentemente, tá? Bom, como o yang ficou deficiente, isso gera umidade interna, né? Essa umidade interna acaba gerando estagnação, porque o yang deixa estagnação de fluidos. O fluido estagna, entendeu? Porque quem move os fluidos corporais é a energia yang, tá? Só que se o yang dele ficou deficiente, esses sintomas de baço, ele é muito mais recente, gente, do que a hiperatividade, tá? Isso aí ficou claro, né? Quando o yang deixa de movimentar esses fluidos, eles acabam estagnando, eles ficam parados no mesmo lugar. Nesse paciente, esses fluidos ficaram aglomerados no aquecedor inferior. Quando fica parado por tempo prolongado, isso gera um calor, é um calor localizado. Porque o único calor que ele fala que sente é na uretra. E ele tem o sêmen amarelado e a urina amarelada. Então, este calor fica localizado no aquecedor inferior. Eu prefiro pensar em aquecedor inferior devido a uma deficiência do yang, que faz com que os fluidos não circulem e com o tempo acaba gerando calor localizado no aquecedor inferior, do que envolver bexiga, do que envolver rim. Então, o meu raciocínio clínico é pegar aquilo que já existia nesse paciente, que é essa deficiência do yang, para tentar entender outros sintomas que apareceram mais recentemente. Porque se eu quiser, eu vou colocar bexiga no meio, eu vou colocar estômago no meio, eu vou colocar coração no meio. Tá? Vocês estão de acordo? Quer dizer, não precisa estar de acordo, tá? Mas é assim que eu expliquei. Este calor que fica estagnado, tô vendo aqui as minhas anotações. Deixa eu ver o que vocês estão comentando aqui. Isso, ele não tem sede. O fato dele não ter sede também demonstra que ele tem frio interno. Como a gente comentou, ele tem um misto de frio e de calor. Alguns sintomas típicos de frio e alguns sintomas típicos de calor. Então, este calor, ele é localizado no baixo ventre. Entenderam? Por isso, apesar do calor interno, ele não tem sede. E isso, agora entendi a completa, que é a frase completa da Túnia. Exatamente. Então, o calor interno, ele é muito localizado.
ok? Ficou claro? Eu vi aí várias sugestões. Gente, mas não se acanhe, pode mandar sugestões. Eu adoro, porque aí eu consigo entender aonde é que vocês estão indo de forma criativa, tá? Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa para trazer aqui para vocês. Esse calor que tá localizado no baixo ventre é um calor. Olha só, na verdade, por que eu não considero que ele tem ascensão do Yang? Olha que bacana. Primeiro, é só a bochecha dele que tá avermelhada, não é o rosto todo. Segundo, a língua tá com saburra branca e não saburra amarela. Se fosse uma ascensão do Yang, que aí já é uma síndrome de excesso com causa deficiente, o rosto estaria mais vermelho, a língua estaria com uma saburra mais amarela, ok? Quando o Yang, aí vamos entrar num ciclo vicioso destrutivo da medicina chinesa. Com o Yang deficiente, os fluidos não circulam. Quando os fluidos não circulam, pode acabar gerando mucosidade e a mucosidade obstrui ainda mais a circulação da energia Yang. E aí vai gerando esse ciclo obstrutivo destrutivo. Quanto mais mucosidade, mais o Yang fica bloqueado. Quanto mais o Yang fica bloqueado, mais a mucosidade não circula. Gente, e eu vou dizer mais. Por que eu acho que tem mucosidade estagnada no aquecedor inferior? Pode ser que ele não fez exame na próstata. Mas se ele tiver ainda, inclusive, com a próstata aumentada, aí sim a gente pode chegar nessa conclusão, tá? Porque ele sente queimação na urina, né? Não tá bom. O aparelho urinário dele não tá bom, né? Urinário reprodutivo. Ok? Dito tudo isso, qual é o princípio de tratamento? Se a gente já chegou na causa, vira fleuma ou mucosidade, tá? Como tá no aquecedor inferior, a gente pode falar mucosidade, que é a mesma coisa. Ele tem 44 anos e ele, inclusive, quer ter filhos. Então, eu vou falar agora só uma coisa que eu não falei pra ele, mas na minha concepção, ele veio tratar infertilidade. Só que ele não admitiu isso. Ok? Ele falou que a queixa principal dele é a hiperatividade. Mas eu sei que ele quer ter filhos e que eles estão tentando, mas o filho não está vindo, tá bom? Gente, princípio de tratamento: tonificar o Qi e o Yang do baço, ok? E tonificar o Yin do fígado. Tonificar o Yin e o Yang do baço, o Qi e o Yang do baço. Tonificar o Yin do fígado, pra gente resolver a questão dos tremores, a questão da queixa principal desse paciente. Agora, eu quero que vocês me falem acupontos, tá? Venham com sugestões de acupontos, porque eu acho que nessa parte da análise já ficou tudo bem claro. O que a gente precisa fazer? Escolher acuponto, como vocês estão vendo, não foge muito exatamente. A gente utiliza basicamente os mesmos acupontos. Qual é a grande diferença? É a combinação entre eles. É a mesma coisa, mas não é. Parece, mas não é, tá? Então, vamos lá. A gente vai tonificar o Yin, o Qi e o Yang do baço. A gente vai usar baço 6, a gente vai usar baço 9. A gente vai usar mocha no baço 6, mocha no baço 9. A gente pode usar mocha no bexiga 20, muito parecido, né? Fígado 8 a gente pode utilizar, porque aí a gente precisa tonificar o Yin do fígado. Para quê? Para acalmar o vento do fígado. Então esse é o princípio, porque ele tem vento interno causado por deficiência do Yin.
Então, a gente vai utilizar acupontos do fígado para tonificar o yin do fígado. Pode usar F8, tá bom, pode usar F8. Mas como é que a gente vai acalmar? Quando a gente fala em yin do fígado, a gente pode pensar em yin do rim, yin do baço, porque são os 3 meridianos yin do corpo. Quando eu penso em yin do fígado, eu não preciso pensar só em fígado. Por isso também, quando eu uso o baço 6, eu posso utilizar R3, porque eu tenho que tonificar o yin de uma forma geral. Então, ó, baço 6, mocha no baço 3, mocha no baço 9, mocha no bexiga 20, R3 para tonificar o yin. Fígado 8, eu tenho que acalmar esse vento interno. Aí eu posso usar, por exemplo, acuponto da vesícula biliar. Eu posso utilizar o vesícula biliar 20. Não é vento externo, é vento interno, mas é ponto da vesícula. E o acuponto tem a palavra fan no nome. Fan, que significa vento. Eu posso utilizar o bexiga, o vesícula biliar 31. Chama fan shi, que fica aqui na perna, na lateral da coxa. Fan shi, vesícula biliar 31. Tem a palavra fan no nome. Então, como com essa combinação de acupontos, eu consigo acalmar esse vento interno. Vesícula biliar 20, exatamente. Vamos repetir? Estão anotando tudo aí? Eu quero mais sugestões de vocês. Deixa eu ver o que o povo está falando aqui. R3, F8. Bexiga 23, pode utilizar. Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Ah, eu coloquei aqui... Eu coloquei um acuponto aqui muito interessante. Eu coloquei pra gente fazer mocha no vaso governador 20. Mocha no vaso governador 20. Por quê? Porque ele tem as fezes moles. O calor dele, olha só a estratégia. O calor que ele tem calor sim, tá? Só que esse calor dele é deficiente, então eu posso usar mocha, concordam? Se ele tivesse o rosto todo vermelho, a bochecha toda avermelhada, o olho vermelho, língua com saburra amarela, eu não usaria mocha no VG20, mas eu usei mocha no VG20, ai, ruim, no VG20, por quê? Eu quero fazer este yang que está acumulado no baixo ventre, mover, vir para cima, para tentar movimentar esta mucosidade que está estagnada e aglutinada no aquecedor inferior. É um calor localizado. Quando a gente faz mocha aqui, a gente tende a trazer o yang para a parte de cima do corpo, tá? Ao mesmo tempo que eu estou tonificando o yin lá embaixo, então isso não necessariamente vai fazer com que ele fique mais agitado do que ele já é. Porque é uma mocha que eu não vou usar por muito tempo, 10 minutos. Gente, quando eu falo que eu não fiz, tá? Eu pedi pra ele fazer. Porque vocês sabem que eu não atendi essa pessoa pessoalmente, tá bom? Mas eu fiz aqui uma prescrição dele. Eu anotei aqui a prescrição que eu recomendei pra ele. Então, gente, pode ser contraditório, mas é contraditório. Este tratamento deste paciente, ele vai ser todo contraditório, porque ele tem deficiência do yin e do yang. Como ele tem duas deficiências, eu posso, comedidamente, utilizar mocha. Anotem aí. Fora isso, a gente pode utilizar acupontos da vesícula biliar que passam na região da virilha. Tai Mai, este acuponto da vesícula. Ai, meu Deus, que vergonha. Esse não tá na minha prescrição, tá? Mas como eu só sei o nome do acuponto, deixa eu focar aqui. Calma aí. Sabe por quê? Para movimentar este yang. Mental. Vesícula biliar 28, vesícula biliar 27, Ushu.
Sabe por quê? Porque eu quero movimentar o yang que está localizado no baixo ventre. Eu posso, inclusive, utilizar o acuponto do fígado que fica na região da virilha. Pode utilizar mocha carvão, tá bom? Todo mundo anotou acuponto, todo mundo entendeu a análise desse raciocínio, desse caso clínico. Respostas sim, confirmadas. Eu vou dar por encerrada a live de hoje, esperando só mais algum detalhe, mais alguma pergunta, e darei por encerrada a live de hoje. E amanhã a gente tem mais, amanhã vai ser um caso bem legal também. Eu tô mudando toda a ordem, né, gente, do que eu programei pra vocês, mas não tem problema não, eu vou falar a todos, tá? Amanhã, deixa eu ver aqui o que vai ser amanhã. Amanhã eu vou trazer um caso de asma. Eu vou trazer um caso de asma pra gente mudar um pouquinho, tá bom? Repetir o quê? Os acupontos? Vou repetir os acupontos, olha lá. Vesícula biliar 28, vesícula biliar 31, vesícula biliar 20, baço 6, baço 9, bexiga 20. O que mais que a gente comentou? Foram esses, né? R3. Então, tudo isso, gente, dentro do nosso princípio de tratamento, que é tonificar o yang do baço, utilizando mocha no bexiga 20, por exemplo. Posso utilizar mocha no bexiga 23. Para tonificar o yang do baço, eu uso o yang do rim, tá? Então, o yang aqui a gente vai tonificar principalmente pela mocha, com a mocha. A gente vai tonificar o yin escolhendo acupontos que tonificam o yin. E aí, não comentei no princípio de tratamento, mas a gente pode, vou colocar aqui mais um detalhe, hein? Movimentar a mucosidade estagnada, a mucosidade e o calor estagnados no aquecedor inferior. Então, princípio de tratamento, tonificar o yang do baço, tonificar o yin do fígado para acalmar o vento interno e mobilizar o calor e a mucosidade estagnados no baixo ventre. E para mobilizar este calor e esta mucosidade estagnados no baixo ventre, eu utilizei mocha no vaso governador 20. Eu indiquei uma fito que aquece o yang do aquecedor médio, que é o Li Zhongwan. Li Zhongwan. Deixa eu colocar aqui para vocês. Li Zhong. Porque ele tem frio no aquecedor médio, viu, gente? O aquecedor inferior tem calor e umidade. O aquecedor médio tem frio. Pela questão do baço, na verdade, né? Li Zhongwan. Faço treinar também. Faço sim. Gente, não sei como esse paciente tá, ok? Foi recente. Mas quem sabe um dia eu não dou um feedback pra vocês, tá? Agora, só um detalhe para encerrar a live. Ele tinha comentado comigo que ele já tinha tratado com outro terapeuta, fitoterapeuta, que prescreveu fórmula para tonificar o yin. E as pernas dele melhoraram na inquietude da perna, essa sensação de inquietação. Então, a gente tá no caminho certo, né? De fato, essa hiperatividade, essa perna inquieta, tem muito a ver com essa deficiência do yin nele. Então, a gente vai tonificar o yin com a acupuntura, ok? E aí, a gente vai tonificar o yang com a fito, para além desses acupontos que eu prescrevi. Ok? Gente, eu fico por aqui com vocês hoje, ok? Deixem o like, compartilhem essa live, ela vai ficar disponível 24 horas. Amanhã a gente vai falar sobre asma, 7h15. E olha, quem quer participar do curso onde eu ensino você a fazer esse raciocínio clínico, esteja presente
no dia 8 de agosto, no dia 8 do 8 às 8 horas, ok? Onde eu vou te ensinar como é que você faz para chegar nesse raciocínio clínico. E tem várias pessoas me perguntando, quem já está no grupo, nos grupos de WhatsApp, recebendo as notificações, eu vou enviar lá. É provável que eu abra um novo grupo VIP para quem quer fazer uma pré-inscrição, que vai se inscrever antes da galera que vai estar na live ao vivo. Porque se você já tem certeza de que é o que você quer, então você pode, eu vou de repente permitir essa pré-inscrição para quem já tem essa certeza, ok? Para garantir logo o lugar. Como tem algumas pessoas me perguntando, eu vou pensar nessa possibilidade. Se isso acontecer, eu vou enviar uma mensagem nos grupos, tá? Então é importante estar lá naquele grupo. Um grande beijo. Vejo vocês amanhã. Tchau.